Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre o Canadá, sobre a formação territorial, sobre a organização política desse país e entender por que que até os dias atuais a rainha da Inglaterra também é a rainha do Canadá. Bora pro vídeo! O Canadá é um país cujo sistema político é caracterizado como uma monarquia constitucional, federal, parlamentarista. O país conta com um monarca, um governador-geral e um primeiro-ministro. O monarca é o mesmo do Reino Unido, atualmente a Rainha Elizabeth. Para entender como ocorre a formação dos poderes no Canadá, nós precisamos entender como é feita a escolha dos políticos daquele país. Então, a cada 4 anos, os canadenses eles votam para escolher os 308 membros da chamada Câmara dos Comuns do Canadá. É o equivalente à Câmara dos Deputados aqui do Brasil. O líder do partido com mais membros na Câmara dos Comuns, que normalmente o líder ele é um membro da Câmara também, ele é indicado como primeiro-ministro do Canadá e ele passará então a atuar efetivamente como chefe do governo canadense. Além desses 308 membros da Câmara dos Comuns do Canadá, além do primeiro-ministro, nós encontramos também os membros do Senado. São 105 membros que são pessoas escolhidas pelo primeiro-ministro, e essas pessoas elas têm um cargo vitalício, ou seja, elas não mudam a cada 4 anos, elas permanecem. Elas têm uma aposentadoria compulsória. O que é isso? Aquela aposentadoria obrigatória, né? Quando eles chegam aos 75 anos, eles são obrigados a sair. Aí, nesse momento, quem está como primeiro-ministro acaba indicando um novo senador. Todas as indicações do primeiro-ministro, elas têm que ser aprovadas pelo governador-geral, que é o representante do monarca lá da coroa britânica no Canadá. Então, só revisando rapidamente. A Câmara dos Comuns é eleita pelo povo, o partido com maior representação, ela vai então nomear o líder desse partido, que vai ser o primeiro-ministro, e o Senado, ele é um cargo vitalício e é então indicação do primeiro-ministro. E aí nós temos o seguinte, o governador-geral, que é o representante da rainha no Canadá, ele tem que fazer a aprovação dessas indicações. Mas e quem é que escolhe o cargo do governador-geral? O governador-geral, ele é uma escolha do primeiro-ministro, que faz, então, uma busca de um cidadão que tem um histórico distinto de serviço público à nação. Antigamente, esses cargos eles eram ocupados por membros da nobreza. Então, o primeiro-ministro ele vai escolher essa pessoa e ele vai indicar, então, para o monarca. E daí é quem vai, após a aprovação, fazer então a efetiva nomeação. Uma questão interessante é que esse governador-geral, ele tem que ser fluente tanto no inglês quanto no francês, que são os 2 idiomas oficiais ali do Canadá. Além disso, o Canadá ele também tem um poder judiciário e a instância maior lá do Canadá é a chamada Suprema Corte, que tem 9 juízes que são indicados pelo governador-geral. Ok, eu acho que já deu para entender como é que funciona o sistema político do Canadá, como é que é a organização legislativa do Canadá. Mas aí fica a dúvida, por que que a rainha se intromete em pleno século XXI, a rainha da Inglaterra se intromete lá no Canadá ainda hoje? E para explicar isso, para a gente conseguir entender essa situação, a gente precisa olhar para a formação territorial do Canadá. Então, muito brevemente, vamos para a história do Canadá. Em 1497, um navegador italiano chamado Giovanni Caboto, que estava navegando a serviço da coroa britânica, chegou naquele território que hoje a gente conhece como Canadá. A partir desse momento, ele passou a reivindicar aquelas terras para a coroa britânica.
lembrando que o território já era ocupado por diversos grupos indígenas. Um tempo depois, aproximadamente no ano de 1554, os franceses chegaram naquela região ali próxima ao Rio São Lourenço. E a partir disso eles deram início então à colonização do local. Eles inclusive chamaram aquela região de Nova França. E aí eles começaram então a formação de algumas cidades. Então a gente tem a fundação de Quebec no ano de 1608 e a cidade de Montreal em 1642. Ocorre que na Europa, os países colonizadores eles estavam em conflito em relação ao domínio das colônias de exploração colonial, e a França ela estava numa disputa com o Reino Unido, e eles buscavam tanto o controle da América do Norte quanto da Índia. Os britânicos eles acabaram saindo vencedores dessa guerra e os países envolvidos eles assinaram no ano de 1763 o chamado Tratado de Paris. Inclusive essa parte da história ela já foi abordada em um outro vídeo em que nós falamos sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Para quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha porque a gente explica o porquê dessa guerra, como é que estavam os ânimos na Europa, é bem interessante. O Tratado de Paris, ele determinou então que os territórios ocupados pela França na América, como em outros lugares do mundo, eles fossem todos cedidos à Inglaterra. O Tratado de Paz, ele reconhece então o controle dos ingleses na região do Canadá. Qual foi o problema disso? O grande problema é que naquela época, a maior parte da população do Canadá, ela era formada pelos franceses. De forma a evitar conflitos, naquele mesmo ano de 1763, os britânicos eles editam uma lei onde é criada a colônia de Quebec. Já no ano de 1774, uma nova lei, ela assegura alguns direitos daquela comunidade francesa no território. Então, é garantida a preservação da língua francesa, os costumes e também a aplicação das leis civis da França lá no Canadá. Então ficou muito interessante. Se a pessoa cometesse um crime, né, toda a questão da legislação penal, ela era conforme a legislação britânica. Mas todo o restante da vida, que dependesse de regulamentação da lei civil, era regida pelas leis francesas. No ano de 1791, a Inglaterra ela divide então o território em duas grandes partes. Foi dividido então em Alto Canadá ou Canadá Superior, que daria origem então à região de Ontário, com a população predominantemente inglesa. E o Baixo Canadá ou Canadá Inferior, que correspondia então à região de Quebec, com a população predominantemente francesa. Cada colônia, ela passou a ter, então, governadores e os colonos, eles passaram a ter um governo representativo, de forma, então, a atender às necessidades da população local. A gente não pode esquecer que o Reino Unido estava com uma dor de cabeça gigante, né? Porque as 13 colônias ali dos Estados Unidos, elas tinham recentemente, no ano de 1776, eles tinham declarado a independência deles, né, em relação ao Reino Unido. Então, o que eles não queriam de forma nenhuma eram revoltas dentro dessas colônias ali do Canadá por novos movimentos de independência. No ano de 1867, o Parlamento Britânico, ele cria, então, ele edita, né, o Ato Constitucional de 1867. O que acontece? Esse ato ele foi um marco para a história do Canadá, porque ele assegura uma certa autonomia, começa ali a conceder uma certa autonomia para as pessoas, né, os habitantes do Canadá. É implementado, então, nesse momento, nesse ato, a monarquia constitucional do Canadá. É também quando foi integradas 4 províncias do Canadá em uma federação. Importantes leis canadenses, elas continuavam sendo produzidas e aprovadas pelo Parlamento de Londres, lá na Inglaterra. Durante o século XX, o Canadá ele auxiliou muito o Império Britânico, tanto em alguns conflitos coloniais quanto durante a Primeira Guerra Mundial. Isso assegurou ao Canadá que o Império Britânico ele concedesse um pouco mais de autonomia do que eles já tinham até aquele momento.
Em 1926, uma conferência imperial estabeleceu a completa igualdade entre o Reino Unido e os seus domínios. Então, para todos os assuntos internos, internacionais e imperiais. Foi nesse momento que foi criada, então, a Comunidade Britânica das Nações. O governador-geral do Canadá, ele deixou de ser um agente do governo britânico no país e ele passou a ser visto como um representante da coroa no país. Em 1931, o parlamento britânico cria o Estatuto de Westminster. Ele então passou a ceder total autonomia legislativa ao Canadá. A partir de então, o Reino Unido não mais interferiria nos seus domínios, né, que era como eles chamavam, então, países pelos quais eles tinham influência, e aí a gente cita tanto o Canadá quanto a Austrália como exemplo, né, e essa interferência, então, ela não mais passaria a existir a menos que houvesse uma solicitação ou consentimento desses países para que ocorresse essa interferência. Aos poucos, então, o Canadá ele foi ajustando as mudanças no seu território, né? Então, como exemplo, as indicações para governador-geral, elas deixaram de ser feitas pelo Reino Unido, elas passaram a ser feitas pelo primeiro-ministro canadense, elas apenas teriam que ser aprovadas, né, pelo monarca britânico. Em 1965, a bandeira canadense ela também foi modificada, ficando a versão que a gente conhece atualmente. E em 1967, o Canadá deixou de utilizar o hino britânico e passou a utilizar um hino próprio. Em 1982, um novo ato constitucional foi editado e se seguiu então uma maior independência em relação ao Reino Unido lá no Canadá. Isso porque o ato de 1867, ele previa que a Constituição canadense, ela só poderia ser alterada pelo Parlamento britânico. Então, a partir de 1982, foi então que o Canadá conseguiu plena autonomia para modificar as suas leis, incluindo as mudanças necessárias que eles quisessem fazer na sua própria Constituição. Uma questão curiosa é que o Canadá e Estados Unidos, apesar de serem grandes parceiros comerciais, eles têm algumas rivalidades, como Brasil e Argentina, que em relação a piadas, né, sempre tem alguma questão que eles um implica com o outro. O mesmo acontece com Canadá e Estados Unidos, mas isso é historicamente explicado. Então, durante o processo de independência dos Estados Unidos, os colonos que eram mais leais ao Império Britânico, eles migraram para o território do Canadá, que também era de domínio inglês. Logo após a independência, os Estados Unidos eles iniciaram um processo de ampliação do território. Naquele momento, eles anexaram vários territórios que pertenciam a outros países através de conflitos ou através de acordos. Inclusive o México, né, foi um país que acabou perdendo muito do seu território nesse processo. Ocorre que no ano de 1812, os Estados Unidos tentaram anexar o território do Canadá, que não aceitou essa situação, e juntamente com tropas inglesas, algumas milícias canadenses, eles entraram nos Estados Unidos, eles atacaram algumas cidades e inclusive eles incendiaram a sede da Casa Branca no ano de 1814. E dessa forma, então, o Canadá se estabeleceu como país e eles têm essa formação até os dias de hoje. Eles têm a rainha da Inglaterra como sua própria monarca, a rainha da Inglaterra também é rainha do Canadá. Eles têm ali um parlamento e eles têm um sistema que se mantém muito bem. Então, apesar dessa situação lá no Canadá hoje estar bem estabelecida, a gente tem aquela comunidade ali de Quebec, que é uma comunidade descendente ali dos franceses, que ainda hoje reivindicam separação. Então, o Canadá é um país que apresenta movimentos separatistas, de vez em quando aparece até na televisão alguns movimentos, às vezes até um pouco violentos, né, das pessoas que vão para a rua e pedem essa reivindicação pela separação do território ali daquela região de Quebec do restante do país. Uma questão interessante é que no ano de 1995 foi feito um plebiscito. O que é um plebiscito? É quando tu chama a população para decidir algum assunto, como o caso da separação, né, de uma região do restante do país. E a população então escolheu
por uma margem muito pequena dos votos, mas eles decidiram que eles não queriam a separação de Quebec do restante do Canadá. Então, foi frustrada essa tentativa, né, de fazer essa separação, mas ainda assim os movimentos permanecem e é uma questão que a gente tem que observar ao longo dos anos como que isso ainda vai se desenrolar, se os ânimos vão acalmar ou se vão continuar esses movimentos de forma mais intensa. E era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais. Tchau!